Você já se pegou pensando que talvez o problema da situação seja você mesmo? Não é uma coisa fácil de admitir, mas em muitos momentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas podem representar obstáculos em nossa vida para que alcancemos nossos objetivos, nossas metas. Hoje eu quero conversar sobre isso, sobre a necessidade da autoanálise. E muitas vezes essa autoanálise ela vai nos trazer essa novidade. A gente precisa ser maduro o suficiente para reconhecer. Nos últimos vídeos aqui do canal eu tenho falado bastante sobre isso. Se a gente parar e olhar ao nosso redor, observar, fazer essa análise, trazer clareza mental. A autoanálise é um processo introspectivo que nós buscamos a nossa forma de pensar, de agir, ou entendermos o que está acontecendo na nossa vida, que nos levou a chegar a esse ponto, que nos levou a determinados erros e circunstâncias. Essa prática de autoanálise ela é fundamental para que a gente adquira autoconhecimento. Muitas vezes ela se torna muito difícil, desafiadora, porque ela nos coloca na situação de ter que encarar nossos erros e principalmente as nossas limitações. A gente às vezes erra muito por insistir em ir além daquilo que a gente deveria. As nossas limitações podem nos levar a errar muito quando não admitimos que elas existem. Algumas coisas podem nos sinalizar que o problema está em nós, em determinadas situações, e frequentemente não estamos tão atentos a perceber esses sinais. Mas se você realizar aquele processo que eu falei, de colocar no papel as suas angústias, as suas insatisfações, ou do último vídeo que eu falei de a gente olhar para o nosso interior e parar, dar aquele tempo, e a gente ter esse processo introspectivo de fazer essa auto-reflexão, a gente vai ter um pouquinho mais de atenção para conseguir enxergar esses detalhes que no dia a dia, no decorrer ali da agitação da nossa vida, eles são quase que imperceptíveis. As pessoas nos dizem, mas nós estamos tão maduros a ponto de reconhecer ou a ponto de tentar se corrigir. E por falar nos outros, a culpabilização dos outros é um grande sinal de que você está ignorando o seu próprio papel naquela situação, transferindo para as outras pessoas a responsabilidade e o papel que cabe a você. Culpar os outros, o outro, pelos erros, pelas coisas que dão errado na sua vida, pode indicar que você não esteja se colocando no seu devido lugar. Muitas vezes acontecem coisas que realmente são culpa de outras pessoas, são decorrentes dos erros de outras pessoas, mas em algumas situações é o nosso erro que a gente está transferindo para o outro, transferindo a responsabilidade para que a gente não precise sofrer com a culpa de ter causado aquele dano para nós mesmos. Outra coisa que pode nos sinalizar o erro está em nós, não no externo, repetição de padrões. Eu acho que isso já aconteceu com todo adulto. Essa repetição de erros, de situações, de coisas, sempre acontece a mesma coisa, do mesmo jeito na sua vida. Quando você perceber um ciclo, um padrão de situações acontecendo na sua vida ruins, isso é um grande sinal de que o problema está dentro, Se é uma hora de você sentar e fazer aquela análise de que, nossa, pode ser eu, talvez seja eu. O terceiro sinal de problema está em você. Tem dificuldade em aceitar críticas externas, como eu falei no início, Muitas vezes as pessoas elas nos trazem alguns fatos que a gente não enxerga, É aquela coisa, Você precisa sair da ilha para ver a ilha. A gente recebe críticas e a nossa reação ela é de defesa e não de análise, até mesmo para dispensar a crítica. Isso é um sinal de que ali tem algum fundinho de verdade. A pessoa fala algo, você automaticamente se ofende, você automaticamente tem o desejo de se defender, é porque parece que a pessoa tocou em algum ponto sensível em você. E isso também pode nos trazer o pensamento de que a gente está evitando ou se abstendo de olhar para os nossos pontos fracos, para aquilo que a gente precisa melhorar ou para aquilo que nos é sensível. Claro que eu não estou falando de questão de ofensa ou a pessoa tocar em situações delicadas da sua vida que você realmente não gosta por não querer gostar, de tratar algum assunto muito pessoal, muito íntimo. Tudo bem, mas com relação à maioria das coisas, se você, ao ouvir aquela crítica, aquele comentário, você já se tenta se defender, então isso é um grande sinal de que você pode ser o problema da sua vida. E o que eu falei no último vídeo vai fazer muito sentido agora. Aquela sensação de você estar parado ou estagnado, que as coisas não andam, as coisas não acontecem. Isso pode ser um reflexo do comportamento autossabotador. E eu acho que o comportamento de autossabotagem é um assunto bastante interessante para a gente tratar em outros vídeos. Esse comportamento autossabotador ele também tem muita relação com a questão do ciclo.
A questão da autossabotagem, ela é muito ligada à repetição de padrões. E você, por exemplo, questão de relacionamentos. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa nova e tal, e a gente tem até chances de dar muito certo com aquela pessoa. Mas o nosso comportamento autossabotador vai nos fazer agir de uma forma com que a gente crie um ambiente tão ruim que faça com que as coisas deem errado. E isso você pode trazer para sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida espiritual, enfim. O diagnóstico de autossabotagem é o resultado dessa autoanálise que você precisa fazer. E você precisa fazer a autoanálise com essa humildade de saber que eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho que ter consciência de que o resultado pode ser desagradável no sentido de que o problema sou eu. E o que eu vou fazer para corrigir isso é um assunto para outro vídeo.